Hoje, os bancos que a gente tem operando são PAN, Bom Sucesso, Daicoval, Banrisul, BIC, Bradesco e Sabem. A única diferença do último treinamento para esse é que o Bradesco entrou com a portabilidade. Tá? Antes era o único banco que trabalhava apenas com novo e refim dessa lista que eu venho apresentando para vocês. O PAN continua como carro-chefe, seguido do Bom Sucesso devido à tabela de risco do banco, condições tanto operacionais quanto comerciais atrativas e por aí vai. De acordo com o perfil do cliente que a gente vai direcionar para cada um desses bancos. Somente novo e refinanciamento, Intermédio, BV, BGN, Paranabanco apenas os estados de São Paulo, Goiás e Paraná e o JV Itaú. Desses de contrato novo, a promessa é o BGN, que está com previsão de voltar com tudo, tanto com condição comercial quanto robô de averbação. No ano passado e retrasado, quando o cálculo ainda não era manual, era um banco que se pagava mais rápido. E a ideia é que retorne com o robô de averbação para que a gente consiga também alavancar as vendas no BGN. As condições comerciais também provavelmente vão aumentar, assim como o Itaú vem melhorando em relação à condição comercial, mas o operacional ainda está um pouquinho a desejar. Por quê? Ainda permanece com o cálculo manual. Então, hoje, os bancos que realizam o cálculo manual, a gente tem um impacto na margem, que nem sempre vai bater com a margem que está no portal do SIGEP, que é o portal do servidor. Então, no Banco Itaú, BGN, Banrisul e Daicoval, a gente vai ter o cálculo manual da margem em relação ao contra-cheque, tá ok? Aqui eu apresento para vocês o lerite, o de cima é o de pensionista e o de baixo é um de servidor, tá? Para parceiros que não dominam o convênio, não sabem identificar, estão mais acostumados com o INSS, então foi feito esse destaque aí de cada informação que tem no lerite. O que tem que verificar primeiro lá em cima é o órgão, o ministério, para saber se o banco atende ou não, porque em alguns bancos não basta ele ser servidor efetivo ou pensionista que vai ser atendido. Então, no caso do Banco PAN, que é o nosso carro-chefe, por exemplo, não atende Ministério do Transporte servidor e nem Comando da Marinha. Então, se o servidor for desses órgãos, ele precisa ser direcionado a outro banco. Por isso que é importante já verificar logo essa primeira informação. O Bom Sucesso também não atende INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, não atende SERPRO, FUNAI e por aí vai. Como que o parceiro vai saber essa informação? No roteiro operacional. Lá no nosso sistema Domus, em manuais e tabelas, tem um resumo com o operacional de todos os bancos, onde informa qual órgão, situação funcional, ministério que é atendido ou não. Então, quando tiver dúvida, além do suporte, pode recorrer ao roteiro também. No contra-cheque de pensionista, a gente tem algumas informações que são as duas matrículas, uma do pensionista, outra do servidor. Tem a informação da natureza da pensão, que também é uma das primeiras coisas que precisam ser verificadas, porque se ela for temporária, somente mulher poderá ser atendida. Se for com data de término, precisa encerrar 2 meses antes do fim da pensão, no caso o prazo do contrato, e se for vitalícia, tanto homem quanto mulher é atendido. Aí tem que avaliar somente a política de cada banco em relação à idade, tá? No contra-cheque de baixo, que está só um pedacinho aí do servidor, porque além das informações já mencionadas acima, tem que ver a situação funcional. A situação funcional no SIAP, a gente sabe que tem várias, Não é só o ativo permanente, não é só o aposentado, pensionista. A gente tem também o seletista, que hoje só o Daicoval atende, com a regra de que ele precisa ser contratado abaixo de 2001, tá? Tem também o cedido, que o BIC Banco, o Paranabanco não atende, mas todos os outros atendem. Tem o anichado político, ou anichado público, privado, que tem algumas regras onde Banrisul, Bradesco, Daicoval conseguem atender, tá? Para saber os detalhes, roteiro operacional tem todas essas informações.
Eu reforcei o seletista porque só o Daicoval faz. Então, os outros que tiver ativo permanente, aposentado, pensionista, vão ser 100% atendidos. Que for diferente disso, consulta o roteiro operacional ou então a tabela que eu enviei para vocês no ano passado, que a gente pode fornecer para vocês novamente também com a relação de todas as situações funcionais. Na política de crédito, em relação à idade final do contrato ou idade inicial, cada banco tem uma posição. No PAN, ele observa a idade inicial do contrato. Então, para clientes que têm até 73 anos, a gente consegue atender com prazo máximo de 96 até 100 mil reais. Quanto menor a idade, maior o limite de valor, tá? Mas inicial, ele consegue fazer até 79 anos. Então, muita gente gosta de jogar no BIC Banco, CCB Financeira, quando a idade é avançada, mas dependendo do perfil do cliente, pode ser enquadrado até no próprio Banco Pan. No Olé consignado, conhecido como também o Bom Sucesso, ele tem que finalizar, então já não basta a idade inicial, ele tem que encerrar o contrato com 74 anos e 11 meses. Tá? Então, se o cliente tiver com 70 anos, por exemplo, ele não vai poder fazer mais do que 48 meses, 60 meses, dependendo da data de aniversário. Se for pensionista, a idade inicial no SIAP precisa ser de 25 anos, tanto no PAN quanto no Olé. Já se for servidor, a partir de 18 ele já consegue contratar no Olé e no PAN a partir de 22 anos. No Daicoval, é a idade final do contrato, então tem que encerrar com 74 e 11 meses, assim como no Olé. E se for seletista, tem que encerrar com 65 anos. Então o prazo pode ser que seja um pouco menor. No Banrisul, que também é uma ótima opção para portabilidade na idade avançada, ele tem que encerrar antes de completar 81 anos. Então, no prazo ali de 70 a 75 anos, ele é que tem a política de maior valor, de até 80 mil reais. Então, pode ser uma boa opção quando os outros bancos já tiverem com a política estourada. CCB Financeira. O principal público em relação à idade para o BIC é de 75 a 76 anos, porque é o único banco que faz prazo máximo nessa idade. A gente tem o PAN iniciando com até 73 para fazer prazo máximo, né? Então chega a 74 a 76, o BIC se torna realmente mais atrativo. Aí o cuidado que eu peço para vocês, que vocês sempre me mandam lá no WhatsApp pedido de prioridade no BIC, vocês sabem que é difícil. Então o parceiro precisa saber que vai colocar o cliente nesse banco, ele precisa de um prazo maior para liberar esse contrato, tá? Porque hoje o prazo de análise ele varia de 5 a 7 dias só para o analista pegar no contrato, avaliar a documentação, se pendenciar, a data base é atualizada como se o contrato tivesse acabado de ser digitado. Então o que acontece? O cliente vai ter que esperar, tá? Então não adianta a gente ficar brigando por prioridade para que o contrato seja analisado quando a gente precisar colocar no BIC. Então ele precisa ter paciência e deixar o cliente ciente que essa é a opção que ele tem, porém vai precisar de mais dias. No Bradesco, a gente consegue atender inicial até 78 anos, porém o prazo reduz a partir de 71. Como ele se tornou mais uma opção aí na portabilidade, então tem que observar o limite de valor, porque a partir de 71 anos ele cai de 300 mil para 80 mil só. Então às vezes a portabilidade é de maior valor, acaba pagando o saldo, quando vai refinanciar o valor não é suficiente, tá? Então, a partir de 71 anos, só fazem 72 até 80 mil. Então, pode ser que não seja tão interessante. A Sabem, em todos os convênios, seja de forças ou de SIAP, só atende idade inicial até 69 anos. Tá? No slide que vocês estão vendo, tem a tabela aí do Daicoval e do PAN, porque são bancos parceiros, onde a Sabem, quando ela não consegue atender dentro da política dela, ela direciona a proposta para esses bancos, mas a gente é direto com o Daicoval, com o PAN, com o Olé, então raramente a gente vai utilizar esse recurso e direcionar para outro banco. Então nós vamos considerar apenas RP, que é a Sabem, com idade inicial de até 69 anos. O intermédio, um banco que quase não se digita, mas ele pode ser uma opção também lá na idade avançada, observando que, além da idade final do contrato, o valor também precisa ser verificado, porque se o cliente vai encerrar
entre 81 e 83 anos, ele pode fazer apenas R$5.000. Se ele vai encerrar com até 80, ele pode 50 mil. Então, se o cliente tiver acabado de completar 80 anos, ele vai encerrar na última faixa. Não quer dizer que ele vai poder pegar mais os 50, vai poder pegar só R$5.000, finalizando lá antes de completar os seus 83, ok? BV Financeira, hoje o pessoal faz um outro refinanciamento, não é foco para a gente digitar contrato novo, e a idade final também é até 80 anos, tem que finalizar, tá? E o BGN, que tem promessa aí de vir com tudo, né? Ele vai fazer prazo máximo até 70 anos só. Então, de todo jeito, a partir de 71 é o PAN e acima de 73 é o BIC. Né? Então, o nosso parceiro tem que aprender a fazer esse direcionamento. Ele precisa encerrar o contrato, com 81 anos e 11 meses, ou seja, ele não pode ultrapassar 82. Então, tem que observar a idade em que o cliente está iniciando o contrato para determinar o prazo. No Paraná Banco, lembrando que somente aqueles estados que eu mencionei, São Paulo, Goiás e Paraná, ele tem que encerrar antes de completar 78 anos, sendo o início 18 anos para servidor e 26 para pensionista. E o Itaú, ele não pode ultrapassar 80 anos. Essa política também foi modificada desde o último treinamento. Né? Antes, ele poderia fazer de acordo com a idade inicial. Hoje não basta só olhar a idade inicial, tem que observar a final também. Nessa tabela de valores, a gente tem margem de segurança, se faz negativo ou não e quantas linhas pode no contra-cheque. Então, um dos diferenciais do SIAP e de forças também é o volume de contrato que se pode na folha. Então, se for pegar o Banco Pan, por exemplo, além dele utilizar 100% da margem, o cliente pode fazer até 8 linhas no contra-cheque. Se ele quiser digitar 8 portabilidades de uma vez, ele pode, desde que ele não tenha nenhuma linha. Se ele já tiver 2 linhas, por exemplo, você pode digitar 6 portabilidades de uma vez, que o banco vai pagar normalmente. No BGN pode 7 linhas, o BIC também, o BV 9, intermédio e Itaú 8, Bradesco 9, assim como o da Ecoval, a Sabem 2 linhas, porque é seguradora, não banco, então sempre se limita a 2. O Banrisul também a 9 contratos e o Olé, que são apenas 4. No caso da digitação de várias operações, já no Olé, no Banco Bom Sucesso, não pode digitar as 4 de uma vez, por exemplo, na portabilidade. O ideal é que se digite 2 parcelas, espere o pagamento do refinanciamento, para depois digitar as demais operações, porque ele conta uma verbação para portabilidade e outra para o refinanciamento. Tá? Então, o ideal é que digite 2, depois mais 2, até finalizar as 4 linhas. Em relação à margem negativa, hoje também tem várias opções. Tá? Os bancos que mais se enquadram em relação à tabela e aprovação de saldo são o Bom Sucesso, o Olé Consignado e o Banrisul. O Banrisul tem muitas tabelas, né, flex, que dá a condição de enquadrar a margem negativa do cliente. E o Bom Sucesso, além disso, ele tem também a tabela de risco do banco. Então, se o parceiro não tem segurança ainda para fazer portabilidade, está iniciando, pode ser a melhor opção para ele nesse momento. Então, como que ele vai fazer? Ele precisa deixar sempre a margem de segurança positiva. Então, se ele tem, por exemplo, uma parcela lá de R$500, está negativo 100, se for no Olé, ele vai pegar 500 menos 100, vão sobrar R$400, menos os 5 que precisam ficar positivo. Daí, cobriu o saldo devedor, pode fazer a operação normalmente. Esse processo é o mesmo nos outros bancos, sendo que no Banrisul precisa deixar R$2 e no Bradesco, da Ecoval e Sabem precisa deixar R$1 só. Tá? No BIC, no CCB, o pessoal perde muito contrato porque esquece de retirar a margem de segurança. Utiliza 95%, não é R$1 como nos demais bancos. Eles acabam se acostumando a retirar R$1, R$5 e no BIC é o total da parcela vezes 95%, que é o valor que deve ser retirado, ok? Que deve ser utilizado, na verdade. Portabilidade e compra de dívida. Hoje, que faz negativo, reforçando Bom Sucesso, Bradesco, da Ecoval
e Banrisul permitem o enquadramento da margem. Todos esses bancos permitem a compra com boleto de bancos que não estão na CIP, que são os bancos liquidados, cooperativas, com exceção de previdências, Previmil, por exemplo, às vezes vem no contra-cheque, o pessoal acha que pode comprar com boleto e não tem como, tá? E as regras de mínimo de quitação, ou de parcela e valor, no PAN, ele precisa respeitar uma parcela mínima de R$90 e um saldo devedor de 3 mil, sendo que ele vai ter isenção de RCO em todas as operações. Na política interna, muitos contratos que vocês veem o parceiro reclamar que foi reprovado no crivo, é por causa desse mínimo de quitação. Se ele precisar aportar BGN, Intermédio e Paraná Banco, precisa ter mínimo de 18 parcelas pagas. Daicoval, BRB, BMG, o mínimo de 6. CCB, mínimo de 12 pagas. Se o cliente tiver pago 11 parcelas, o contrato vai ser reprovado no crivo, não vai conseguir fazer, ok? No Olé consignado, o mínimo são 6 e ele tem uma nova regra de liberação do troco do cliente. Além de ter que ser liberado o mínimo de R$100, o troco também deve ser sempre maior do que a parcela e o IOF. No campo de simulação da proposta, ele consegue ver os encargos da operação e lá tem o imposto sobre as operações financeiras. Então, se o IOF não for menor do que o troco, a operação vai ser reprovada, porque o troco sempre tem que ser maior do que a parcela e do que o IOF e com mínimo de R$100 de liberação, ok? No Daicoval, só exige o mínimo de 12 parcelas pagas, inclusive para efeito de isenção de RCO, não pode ter menos que 12, e tem a tabela específica de isenção, tá? Então, essa semana mesmo tive perguntas a respeito de tabelas flex. Então, quando for utilizar a tabela especial ou verificar o mínimo da operação, para ter a isenção da RCO, tem que ter o mínimo de 12 pagas e utilizar a tabela específica de isenção. Ela tem a nomenclatura no sistema, que é sem RCO, ok? E a Sabem, como é seguradora, só faz a compra com boleto. Então, independente se está na CIP ou não, o parceiro conseguindo o boleto com código de barras, ele pode fazer a compra normalmente dentro da Sabem. Agora, se ele digitar Sabem e a gente quiser quitar esse boleto no Banco Pan, Bom Sucesso ou qualquer outro, não é possível. Uma vez Sabem, ele tem que refinanciar sempre aquela operação, porque nenhum banco permite liquidar boleto da Sabem mesmo com código de barras. No refinanciamento, apesar de não ser o foco das nossas operações, eu gosto de destacar os bancos que permitem enquadramento da margem negativa e unificação de parcelas. Porque como às vezes a gente está falando de margem alta, negativa, por causa de plano de saúde e demais descontos, acaba que fica sendo interessante ele unificar parcelas no refim e abater o negativo para conseguir um novo enquadramento. Então, o banco que permite isso é o Bradesco e o Olé consignado, desses que estão listados. O Intermédio não permite, BV também não, BGN também não permite, tem que ser sempre a mesma parcela. Tá? Já o Bradesco ele permite tanto agregar quanto deduzir o negativo e unifica várias linhas, ele unifica até 4 contratos. O Bom Sucesso, ele unifica todas as parcelas, abaixo o negativo, a única exigência é que ele tenha a quitação de no mínimo 20%. O PAN, além dele ter aumentado o percentual de quitação, que passou para 30%, ele também hoje está exigindo um mínimo de agregação de número de parcelas no final do contrato. Como o CIAP é feito em 96 meses, então além do cliente quitar 30%, ele precisa agregar mais 30 parcelas no final do contrato. Então ficou um pouco mais restrito para renegociar o Banco Pan. Já o Daicoval, ele exige somente 2 pagas e é uma boa opção para bater o negativo também, porque ele unifica e pode mexer na parcela tanto para menos quanto para mais. O Itaú não permite mexer, o Banrisul permite, desde que tenha 12 pagas, ele unifica até 5 contratos. Tendo a liberação mínima de R$300, ele pode abater o negativo ou agregar a margem. No BIC, só exige uma parcela paga, somente agrega. E a Sabem também pode unificar parcelas, agregar a margem e abater o negativo.
Caso tenha mais de um SABEMI, o que é raro acontecer no SIAP, ele pode fazer isso também. Nos documentos para análise, coloquei o geral, porque cada banco tem um formulário específico. Então, o que é obrigatório é o RG, o comprovante de endereço. Tem alguns bancos que aceitam declaração, como o Olé, o Banrisul, o CCB, por exemplo. O último contra-cheque, o que está de verificar particularidades, é porque o BGN, enquanto realiza cálculo anual, exige os dois últimos, seja para contrato novo ou refinanciamento. O termo de portabilidade no BIC e no PAN precisa ser datado, assinado e totalmente preenchido. Os demais bancos, somente assinatura. O código de averbação nominal ao banco, hoje, na verdade, o cliente não recebe o código no e-mail, né? Que é aquela sequência antiga lá de 8 números. Ele recebe apenas uma confirmação, como se fosse um protocolo, informando para qual banco que foi gerada a intenção. Então, quando acontece lá no Olé, por exemplo, ficar a proposta parada pendente de autorização, é porque não foi gerado a intenção ou foi gerado para o banco incorreto. Então, a primeira coisa que o parceiro precisa verificar é ter a senha do cliente em mãos, se for portabilidade principalmente, ou então, caso o cliente não forneça o acesso, que ele envie a tela do e-mail confirmando que foi gerado para o banco correto. Nas operações de portabilidade principalmente, porque se quitou a portabilidade, vai fazer o refinanciamento, chegou no fim do mês, que tem validade de 30 dias, e esse código não está válido, não vai conseguir averbar a operação. Dentro do portal do servidor do SIGEP, consegue controlar todos os acessos que foram gerados, as intenções, e quando que vai expirar. Então, é uma maneira de controlar também aquilo que está se fazendo com a senha do servidor. Se digitou uma portabilidade, está negociando apenas com um banco, foi verificar as autorizações do cliente, ele gerou para vários bancos, então pode entender se há um risco ou não de quitar aquele saldo devedor. CCB e termo específico de cada banco conforme o roteiro operacional. O principal a gente sabe que é a cédula de crédito e o termo de portabilidade. No caso da Ecoval, o Banrisul exigem mais formulários. Daí verifica no roteiro, todas as informações estão lá, ok? Então vamos para o cartão. O cartão SIAP hoje não teve alteração, a não ser no BMG em relação aos limites. O PAN e o Olé continuam como bandeira Visa, o BMG e o da Ecoval Mastercard, assim como o intermédio. O intermédio praticamente não é vendido, somente em último caso, porque os limites deles são mais baixos. O fator multiplicador. No último material, vocês viram que o BMG estava fazendo contratado, então ele tinha 2 fatores multiplicadores. Essa semana que passou foi suspenso para contratados e seletistas, então é só para ativo permanente, pensionista e aposentado. Então o cálculo ficou 20,75 vezes a margem de 5% líquida, o PAN 24, o Olé 22, da Ecoval 18 e o intermédio 15 vezes a margem. No percentual de saque, o BMG hoje está com 95%, o PAN e o Olé com 100%, o da Ecoval 93%, o intermédio não possui saque. Por isso que eu disse que não é interessante vender. Em relação à idade, o BMG antes ele fazia, logo no início, até 40 mil reais. Hoje o máximo não passa de 12 mil. E até 70 anos. Caso o cliente tenha entre 71 e 75, faz apenas 2 mil reais. Nenhum banco atende clientes acima de 75 anos. Tá? O PAN, ele atende até 73 anos e 11 meses, o valor máximo de 30 mil. Não varia o valor de acordo com a idade avança, como no BMG. Então, se o cliente tem 20 ou 70 anos, ele vai fazer os 30 mil, caso tenha limite, do mesmo jeito. No Olé é a mesma regra. Até 74 anos ele faz 30 mil. Tá? Então, o PAN até 73 e o Olé até 74, 30 mil. E o intermédio, ele faz com o máximo de 70 anos, apenas 15 mil reais. O da Ecoval, se o cliente tiver até 69 anos, também faz até 30 mil. E se tiver entre 70 e 74, 4 mil reais. Então, se o cliente tem entre 70 e 74 anos e tiver uma margem muito alta, o que é interessante mesmo é o PAN ou o Olé.
a não ser que seja um seletista, por exemplo, que somente o Daicoval atende, e daí o cliente não pode ultrapassar a idade de 65 anos. A taxa de juros no SIAP é importantíssimo o parceiro saber para informar para o cliente, porque hoje com as novas regras do cartão de crédito, o rotativo, por exemplo, as pessoas que precisam quitar o rotativo no cartão convencional, com a regra do Banco Central, ele precisa liquidar dentro de um mês. Se ele pagou o mínimo esse mês, mês que vem ele tem que pagar o total. Essa regra não pegou o consignado, tá? O cartão consignado vai continuar do mesmo jeito, então o mínimo sempre que vai ser descontado na folha dele, todo mês, não tem problema, ele não é obrigado a quitar. E a taxa de juros que vai incidir sobre o rotativo vai ser no BMG de 4,20, no PAN, que é a mais baixa hoje, 3,73, a mais atrativa, no Olé 4,55, Daicoval 4,85 e no intermédio 4,5. Então não tem taxa de cartão mais baixa do que do consignado, tá? Então, na venda, é interessante que o parceiro fale com o cliente dessa taxa, porque mesmo que ele faça o saque, ele está praticamente pegando um saque de cartão com uma taxa do crédito consignado. O número de cartões é apenas um na folha, tá? Por CPF. O Bom Sucesso e o Intermédio são os que permitem adicional, caso o cliente não queira o saque. Pode ser que ele queira o adicional para compras, tá? Mas como o nosso interesse é vender o saque, né? Apenas um cartão. Os documentos são similares, os documentos pessoais, RG, comprovante de endereço, último contra-cheque e autorização. No cartão, a diferença é que a autorização gerada uma vez para aquele banco vai ficar eternamente, a não ser que a operação seja cancelada, tá? Se ela for cancelada, daí ele pode, se tiver dentro da política, fazer em outro banco, ou então não haverá o desconto, tá? Então, para a proposta ser aprovada, tem que ser gerada autorização para o banco correto. Lá no começo, quando o pessoal iniciou a fazer o cartão, estava gerando muito para banco errado. É BMG, gera para o Itaú, é Bradesco, lá no empréstimo ele gera para Bradesco SA, Bradesco Financiamento, então tem que orientar em relação ao banco correto. Porque se gerar errado, ele vai ter que entrar em contato com a central de atendimento e solicitar o cancelamento. Se a proposta for digitada conosco e a gente precisar trocar de banco, daí a gente pode acionar o chat ou a central de atendimento correspondente e pedir para cancelar essa intenção para fazer em outro banco. CCB e termos de adesão específica, autorização de saque, cada banco tem a sua exigência, então a gente também vai precisar consultar o roteiro operacional.